Olá, eu sou a professora Elizabeth e a nossa aula de hoje é a pré-história na América. Os temas que nós iremos tratar na nossa videoaula serão a chegada do homem na América, os principais sítios arqueológicos no Brasil, os primeiros brasileiros e algumas descobertas recentes. A chegada no homem da América. Desde sempre se pergunta como e quando este homem, partindo da África, alcançou a América. Até o início do século XX, acreditava-se que os antepassados dos povos asiáticos atuais teriam penetrado na América do Norte, por conta das características muito próximas dos asiáticos com os indígenas americanos. Essa era uma das hipóteses de migração. A outra era a chegada do homem partindo pela América do Sul a partir da Austrália. Essa ideia de que o homem teria chegado à América, saindo da Austrália, passando pelas ilhas até alcançar a América do Sul, ela foi uma ideia que foi logo abandonada, sobretudo pela dificuldade em comprovar a presença de homens em períodos tão remotos nas ilhas do Pacífico. Essas seriam as principais rotas, né? Os australianos e africanos, por um lado, e os asiáticos e americanos atuais, por outro. A hipótese de Ameghino era de que o homem havia surgido na Argentina e se espalhado pelo mundo. No início do século, ainda no século XIX, esse paleontólogo argentino desenvolveu essa teoria de que as origens do homem na Terra teria sido no continente americano, mais precisamente na Argentina. Ele partia do pressuposto, das ideias decorrentes na época, que cada região tinha tido a sua própria origem. Então, que a Eurásia ali tinha se desenvolvido uma espécie humana, outra na África, mas aquela que havia ocupado todo o mundo, ela tinha surgido na Argentina. Evidente que essa hipótese, logo no início do século XX, foi descartada pelos estudiosos. E a visão predominante hoje é a de que o homem chegou à América na transposição do Estreito de Bering. Acredita-se que em algum momento das últimas eras glaciais havia uma passagem nesse Estreito de Bering que liga os dois continentes, porque as temperaturas eram mais baixas e o gelo permitia que houvesse uma ponte de um continente a outro. E em algum momento esses homens atravessaram, né, para o continente americano, atravessaram para cá e acabaram alcançando o continente americano. Essa passagem, com o tempo, ela acabou sendo submersa e hoje é impossível que alguém alcance, se ela ainda existir, se ela existiu, alguém consegue comprovar. Mas para a maioria dos historiadores, essa é a possibilidade mais aceita da chegada do homem na América usando o Estreito de Bering. Partindo desse pressuposto de que o homem chegou à América pelo Estreito de Bering, as populações mais antigas foram localizadas justamente em regiões dos Estados Unidos. Na região do Novo México foram encontrados 2 sítios arqueológicos que davam indícios de presença humana. O sítio de Clovis, o maior e mais famoso, e os sítios do Folsom, que é bem próximo a Clovis. Nesses 2 sítios foram encontrados, além de vestígios da presença humana, ossadas de animais. Em Clovis, as ossadas de animais eram ossadas de animais de grande dimensão, de grande porte, e as lanças usadas davam a entender que eles fabricavam instrumentos, eram habilidosos caçadores e que eles se aproximavam bastante das presas para atacá-las. Diferente de Folsom. Em Folsom, as ossadas encontradas não eram de animais tão grandes, mas as lanças usadas eram diferentes, eram mais extensas. Isso dá aos estudiosos a ideia de que os homens daquela religião, daquela população, atiravam e alcançavam as suas presas
através de uma certa distância. Com a descoberta de sítios na América do Sul, mais antigos, a datação de Clovis acabou sendo questionada, porque seja em Monte Verde, no Chile, seja na Lapa do Boquete, em Minas Gerais, seja em Santa Helena, no Mato Grosso, as datações dos vestígios encontrados são mais antigas. Essas datações são todas consideradas fiéis. Então, é possível, com os estudos que foram feitos, com os vestígios encontrados em cada um desses sítios, datar como mais antigas essas populações, muito mais do que as populações de Clovis. Um sítio que tem uma das datações mais antigas na América do Sul é justamente o da Pedra Furada, no Piauí. Entretanto, as técnicas para datação e as datas encontradas, elas são bastante questionadas, porque elas apontam para a ideia de que o homem tenha existido na América a uma idade muito anterior àquela que se consegue comprovar através da passagem do Estreito de Bering. Então, embora seja uma datação mais antiga, ele é o mais discutido e questionado sítio arqueológico da América do Sul com relação à idade das suas populações. O território brasileiro é quase todo tomado por sítios arqueológicos. Isso atesta a presença do homem no Brasil desde muito tempo e em quase todas as regiões. Todas as regiões que ainda não foram pesquisadas é porque elas ainda não apresentaram vestígios, mas a ocupação do território brasileiro ela é bastante antiga. Daí a diversidade de sítios arqueológicos. O Istmo de Panamá provavelmente é a rota pela qual o homem saiu da América do Norte e alcançou a América do Sul. A maioria dos estudiosos apontam que essa passagem aconteceu por volta de 12 mil anos atrás. Os sentidos da ocupação do território brasileiro apontados pelos estudiosos são provavelmente as duas, da costa para o interior e do Andes para o centro-sul. Essa hipótese, ou essas duas hipóteses de ocupação do território brasileiro, elas têm como referência a ideia do determinismo ecológico. Alguns autores defendem que regiões de climas tropicais não são regiões adequadas para a adaptação do homem, ou seja, é a região que determina a característica e a forma como o homem vai se desenvolver. Para alguns autores, sobretudo influenciados por ideias pelo etnocentrismo europeu, vão dizer que os trópicos, de forma geral, não são regiões adequadas para o desenvolvimento humano de forma adequada, de forma cultural. Daí que regiões como a floresta amazônica não estão ocupadas. Entretanto, o que vai acontecer é que existem já no Brasil sítios arqueológicos que comprovam a presença de populações também na região amazônica. Os primeiros brasileiros, né? A localização dos sítios brasileiros facilitou a preservação, porque a maioria deles está ou em rochas, né, em abrigo de rochas, ou então em cavernas. O fato de estarem protegidos permitiu a conservação desses vestígios. Por isso que a gente pode encontrar sítios bastante antigos, como é o sítio onde foi encontrado o crânio, que foi nomeado como Luzia. Também o fato de estar localizado, da maioria dos sítios estarem localizados em regiões que facilitaram a preservação, possibilitou a descoberta do maior conjunto de pinturas rupestres do mundo, que é as pinturas encontradas na Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Elas são consideradas o maior conjunto, o maior número de pinturas rupestres do mundo estão no Piauí. Os registros de ocupação mais antigas também no centro-oeste e no interior de São Paulo. Existem sítios arqueológicos nessas duas regiões que atestam a presença antiga de populações. A diferença que nós vamos ter
para as regiões do Centro-Oeste e do Nordeste com relação ao Brasil meridional, ou seja, essa região de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, é justamente a localização dos sítios em céu aberto. Como a gente não tem tantas construções rochosas que permitem que os vestígios que fiquem protegidos, eles acabam sendo de difícil localização e posteriormente também de difícil estudo. As populações do litoral brasileiro, elas têm vários sítios arqueológicos que são chamados de sambaqui. Sambaqui são essas construções, foram construções edificadas com as valvas de moluscos. E elas são encontradas em todo o litoral, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Esses sambaquis atestam como a população do litoral brasileiro vivia, como que esses primeiros habitantes sepultavam seus mortos, realizavam suas refeições e como eles se dividiam pelo território nacional. Existem também algumas descobertas recentes de sítios arqueológicos no Brasil. No Amapá, estão escavando a cidade de Mazagão Velho, que é uma cidade que foi transportada para o Amapá, por iniciativa de São João VI, para proteger a cidade da ocupação dos mouros. As descobertas também no litoral catarinense de navios de guerra são bastante atuais e mostram a dinamicidade da arqueologia no Brasil. Há pouco tempo atrás também foram encontrados, anunciado o encontro de vestígios da missão jesuítica de São José no Paraná. As escavações atuais também revelam bastante outros achados arqueológicos na América do Sul. Por exemplo, foi descoberto que as moias, as grandes cabeças da ilha de Páscoa, têm corpos. Então, atualmente, até então, os únicos registros das cabeças gigantescas das ilhas de Páscoa eram só isso. Era isso que tinha aquele sítio arqueológico. Recentemente, foram divulgadas algumas fotos que comprovam que, a partir das escavações, foi descoberto que essas cabeças também têm corpos. Essa é uma descoberta bastante recente e bastante atual da arqueologia na América do Sul. O campo de atuação do arqueólogo também tem se ampliado nos últimos anos. Por exemplo, a legislação brasileira prevê a presença desse profissional na investigação de áreas que serão objetos de grandes construções, sejam elas estradas, sejam elas transporte metropolitano ou até mesmo estradas e rodovias. Também o campo de preservação do patrimônio histórico é um campo de atuação do arqueólogo na atualidade, além dos tradicionais campos de ensino e pesquisas acadêmicos, tendo em vista o aumento da necessidade e da procura de profissionais que pesquisem e estudem arqueologia no Brasil. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu convido vocês a consultarem o nosso material que está disponível, realizarem as atividades, fazerem as pesquisas propostas e continuarem pesquisando e se interessando pela área da arqueologia e do passado, seja nosso, seja da humanidade. Bons estudos e até a próxima!